Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao Barril de História. É uma honra tê-los aqui. E hoje a gente vai falar do Haiti, um resumo da história ali do Haiti. Mais ou menos vamos fazer um recorte ali até a Revolução Haitiana, né, e tal. Então vamos lá. Primeiro, né, vamos situar onde fica o Haiti. O Haiti é um país caribenho, fica na América Central, né, e tal. E é uma ilha lá, junto com a República Dominicana. Hoje são dois países. Inicialmente era só um país, né? E vamos à história desse país. O país ele começa ali a história escrita ali do país em 1492, com a chegada dos espanhóis, na figura de Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo chega lá em 1492 e encontra os povos aborígenes, né? Que eram os taínos, ou tainos, né? Enfim. Também havia ali naquela região das Antilhas, que era assim que eles chamavam o conjunto de ilhas ali, né? Os povos caribes, os caraibas e os povos aruacs também, né? Mas no caso específico ali da ilha onde hoje é o Haiti, na parte ocidental da ilha, né? Onde hoje é o Haiti, eram os taínos, né? Bem, a Espanha usa aquela ilha como base para as demais conquistas que ela iria fazer aqui na América, né? E conforme vai chegando no século XVI, ela vai perdendo interesse na ilha. Eles rebatizam a ilha. A ilha tinha um nome de Quisqueia, né, que era a mãe de todas as terras, e Haiti, que era a terra das montanhas altas, né, que eram nomes que os taínos haviam dado à ilha. Mas os espanhóis rebatizam ela com o nome de Espanhola, né? Aí fica com o nome de Espanhola, mas no começo ali do século XVI eles vão perdendo interesse pela ilha, porque o interesse da coroa espanhola na colonização no século XVI era sobretudo em ouro e prata. E nesse começo de século já haviam conquistado ali e começado a exploração na região onde hoje é o México, Peru e a Bolívia, onde havia, né, ouro e prata e tal, especialmente na região Potosí, por exemplo, lá no México também, no Peru, né? Enfim, com esse desinteresse, mas eles também vão tentando substituir a população local, né? Então vai tendo um extermínio muito grande dos povos aborígenes, né? Eles substituem pela mão de obra negra, visando a plantação de cana-de-açúcar, exploração de possivelmente de ouro ou prata, que acaba não se realizando, mas há essa substituição, né? Com a falta de interesse pela parte ocidental da ilha, onde hoje fica o Haiti, começa a disputa pelas outras potências da região, especialmente a França, a Inglaterra e a Holanda, né? Até que no século XVII, a França vence a disputa e fica com a parte ocidental da ilha. Lá, quando chegam os franceses, eles rebatizam a ilha agora pelo nome em francês de Saint-Domingue, ou São Domingo, Domingos para a gente aqui em português, ou Santo Domingo em espanhol, né? Eles mudam o nome da ilha e começam a exploração baseada no trabalho de escravo para a produção de açúcar, né? Bem, com o passar do tempo, a França torna aquela colônia a colônia mais rentável de toda a França, de todas as colônias francesas, né? Eles apelidam lá de Pérola Negra, Pérola das Antilhas, né? E açúcar, 40% mais ou menos do açúcar produzido no mundo vinha daquela região, vinha do Haiti, né? Então, assim, só para ter uma ideia do quão valioso era o açúcar à época, princesas europeias colocavam açúcar no seu vestido. Então tinha um valor muito alto. Estima-se mais ou menos que 1 a cada 18 pessoas que viviam em Paris ou região metropolitana viviam direta ou indiretamente do açúcar retirada de Saint-Domingue, ou o atual Haiti, né? Bem, vai passando um tempo até que chega o século XVIII na França. E o século XVIII na França foi marcado pelo Iluminismo, um movimento filosófico que influencia a Revolução Francesa. E lá que vem aquelas ideias, né? Liberté, igualité, fraternité, fraternidade, igualdade e liberdade na França.
Só que havia uma grande incoerência. Enquanto eclode a Revolução na França em 1789 com esses valores, havia escravidão nos territórios além-mar, né? No Haiti e em tantas outras partes das colônias francesas, além ali da parte onde era o território, né, da França. Então essa exploração causava muita incoerência, até que em 1792, Toussaint, que era um ex-escravo haitiano de Santo Domingo, né, que vivia lá e acaba se libertando, né, ele pega essas ideias francesas e fala, olha, vamos fazer a nossa revolução aqui. Começa a treinar os escravos, fazer deles militares também, e começa uma revolução no Haiti, né? O começo ali ele era apoiado pela Espanha e pelo Reino Unido, né? Lembrando que na Revolução Francesa o rei Luís XVI e Maria Antonieta, a esposa do rei, são capturados e depois guilhotinados, tanto assassinato, né? Por guilhotina, tanto o rei como a rainha. E por esse motivo e por outros também, a Espanha e o Reino Unido acabam declarando guerra à França. Nesse movimento de guerra, eles queriam enfraquecer a França no território além-mar, por isso começaram a apoiar os revoltosos que estavam fazendo a revolução no Haiti, na figura de Toussaint Louverture. Né? Toussaint Louverture organiza os escravos, faz deles militares e conseguem derrotar os colonos franceses. Né? Aí a França, não tendo outra escolha, em 1793 declara o fim da escravidão em território além-mar da França, né? Isso porque eles já viam que não teria possibilidade de libertar, de ganhar, né, dos revolucionários haitianos. Bem, vai passando o tempo, né, vai chegando a figura de Napoleão Bonaparte com o fim da Revolução Francesa. Ele emerge ao poder, né, e aí começa a guerra lá na França, ele tentando controlar as outras nações e tudo mais, bloqueio econômico contra a Inglaterra, e até que por pressão de setores conservadores franceses, em 1802, ele restabelece a escravidão no território além-mar, né? Com isso, os franceses que já tinham se conciliado ali, né, deixado o Haiti sem escravidão, sem essa perseguição, começam a mandar suas tropas, porque na ilha, né, havia uma grande revolta e ninguém queria voltar, obviamente, a ser escravo. Então, uma nova luta se dá contra os franceses. O Napoleão manda suas tropas, eles são derrotados. Boa parte, uns porque pegam malária, boa parte, outros porque não conseguem realmente vencer os locais, né? Mas nessas tropas francesas que vieram ao mando de Napoleão, Toussaint Louverture acaba sendo capturado e enviado à França. Quando ele é enviado à França, ele acaba morrendo numa prisão onde ele ficou isolado, uma prisão de condições péssimas, né, e muito frio e tal, e ele acaba morrendo. Quem começa a seguir a Revolução é Jean-Jacques Dessalines. Né? Dessalines, que era um companheiro de Toussaint, era revolucionário junto com ele, continua fazendo ali a revolução. Um dado importante é que em algum momento, né, o Haiti acaba tendo guerras com a Inglaterra, com a Espanha e com a França, porque dependendo do momento ele se aliava havia um jogo de manipulação de ambos os lados, né? Então eles acabam se aliando ali em algum momento a uma potência ou a outra, aí a potência queria dominar a ilha, eles acabavam entrando em guerra com eles, mas enfim, eles acabaram vencendo as potências em determinados momentos diferentes, né? Enfim, Dessalines vence a guerra até que em 1804 declara a independência do Haiti. Né? O Haiti se torna um país independente, mas a França não reconhece o Haiti como nação. Né? E aí tem um grande problema nisso aí, porque houve um embargo econômico, político à ilha. Ninguém comprava o açúcar, nada da ilha, e não reconhecer como nação. Na prática, foi asfixiando a economia haitiana. A França não tinha interesse no desenvolvimento do Haiti por um motivo claro. Ele não queria que aquilo virasse um modelo e incentivasse outras colônias a fazer o mesmo, né?
Então, acaba que tomaram essa atitude. E aí, como um professor meu, que me deu aula de América, falou uma vez também, né? Ele falou, olha, a última coisa que o escravo, o ex-escravo queria ver era açúcar na frente, cana-de-açúcar na frente. E é verdade, então as pessoas que eram ex-escravos também tinham muita rejeição a voltar a plantar a cana e tal. Então, junto com esse embargo econômico, tem essas questões, né? 2 anos passando, Jacques Dessalines é assassinado, desmembrado e dado seus membros aos porcos, né? Nesse processo de revolução. Vem outros governos, como Jean-Pierre Boyer, né? Jean-Pierre Boyer já estava num processo que o Napoleão Bonaparte já havia caído e havia sido exilado, enfim. Em 1825 entra um rei na França querendo estabelecer o antigo regime, a monarquia de novo, um rei ultraconservador, que era o Charles X ou Carlos X, né? Enfim, ele entra no poder e manda 14 navios de guerra para a antiga colônia de Santo Domingo, né? O atual, naquela época, já Haiti, já renomeado com Haiti, em homenagem aos aborígenes, aos nativos, né? Ele manda lá os 14 navios de guerra e impõe uma multa de 150 milhões de francos para o Haiti pagar. E Jean-Pierre Boyer não tinha outra opção, ou ele pagava ou os 14 navios bombardeavam a ilha. Ele acaba cedendo, tendo que pagar essa dívida, né? Uma dívida que o Haiti só vai pagar séculos depois. Só para ter uma ideia da magnitude dessa dívida, ela equivaleria a mais de 10 anos da receita fiscal do Haiti, só para ter uma ideia. Então, assim, foi um golpe muito duro para a economia haitiana, além do bloqueio econômico e tudo mais. Então, de certa forma, é, o Haiti foi asfixiado ali economicamente e jogado à pobreza pela França e demais potências que embargaram o país economicamente falando, né? E aí a história do Haiti ela vai seguindo, mas sempre seguindo com essa característica de militarização extrema da política em um país muito atrasado economicamente por conta desses embargos. Com a militarização começa a ter muito autoritarismo, personalismo na política, né, e é a tônica do país durante muito tempo. E na história mais moderna, agora em 2010, terremoto, várias outras coisas também aconteceram que dificultaram muito a vida dos haitianos e por isso imigração massiva para outras partes do mundo, né? E tudo mais. E assim, hoje, né, o Haiti é a nação mais pobre da América Latina, é um país que tem muitas dificuldades, muitos imigrantes vindos, inclusive, aqui para o Brasil, via Acre, por exemplo. Tem uma história muito rica e, é claro, a gente faz um vídeo aqui não tentando acabar com a história, falar tudo. É um vídeo curto de YouTube, é só um resumo, ali, colocando os principais pontos, deixando vocês com a informação mais básica, assim, né? Claro, se vocês quiserem, né, um vídeo no futuro, a gente falando mais e falando outros pontos curiosos da história do Haiti, nós faremos com todo o prazer. Será uma alegria enorme, um prazer enorme fazer um outro vídeo para vocês. É, se vocês acharam interessante esse vídeo, se gostaram, por favor, dê o like, comentem, compartilhem. Não custa nada para vocês, mas ajuda muito o canal, fortalece muito o canal e a gente agradece muito pela paciência e pelo apoio de vocês. Forte abraço.